Analisa Brum, que está aqui comigo, é a presidente da Happy House Brasil, que é a Happy House Brasil, uma agência de endomarketing gaúcha, né? Tem uma atuação de 10 anos aí, mas presta serviço para todo o país e nós estamos falando de grandes empresas. Em seguida nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso, essas empresas, o trabalho que é desenvolvido. O interessante é que a Analisa é a palestrante desse almoço do varejo da CDL aqui no Plaza. Cumprimentos, Ana. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. É um prazer falar com vocês e principalmente poder falar um pouquinho do nosso negócio e daquilo que a gente faz para as grandes empresas. Bom, vamos começar. Como tudo iniciou na Happy House Brasil? Nós começamos a agência em 2000. Eu já era autora de livros, hoje eu tenho 6 livros publicados, mas na época eu já tinha 3 livros publicados. E eu trabalhava em agência de propaganda. E eu tive uma ideia de juntar a teoria dos meus livros com a minha experiência em agência. E nós criamos a primeira agência de propaganda interna do país, que faz só a comunicação da empresa com seus empregados. Pois é, vamos explicar isso para o telespectador que é leigo. Endomarketing, o que é? Marketing para dentro. É todo e qualquer esforço que a empresa faz para se aproximar e para melhor informar o seu público interno, os seus funcionários. Para motivá-los também? Consequentemente, motivá-los, né? A motivação é resultado de tudo que se faz. Dá um exemplo para mim, assim, de uma ação de endomarketing. Um dos cases que eu vou mostrar aqui hoje, que é de uma empresa gaúcha, que é a Renner. A Renner teve um ano muito bom em 2009, pagou a participação nos resultados para os funcionários, isso foi pago no início de 2010 e para isso ela fez uma grande campanha comemorativa, mostrando para as pessoas que vale a pena dar muito de si para ter um resultado positivo e a empresa dividir esse resultado com os funcionários. Isso é um exemplo de endomarketing. Uma campanha, portanto, interna, focada nos colaboradores da organização. Exatamente, uma campanha interna. É toda aquela mídia que é feita não para o consumidor externo, mas para o público interno, para os funcionários, suas famílias, enfim. Bom, a Happy House Brasil tem grandes clientes em todo o país, né? Mas a tua base continua aqui. Esta é uma tendência ou a tendência é ir para São Paulo? Não, a tendência é ficar por aqui mesmo. A nossa ideia não é crescer demais, é poder atender bons clientes, dar um bom atendimento. Eu moro aqui, sou casada, mãe de filhos, enfim. Eu acho que Porto Alegre é o nosso lugar no mundo, eu diria sim. E não tem hoje problema nenhum em atender grandes empresas. Para você ter uma ideia, nós atendemos todas as companhias de energia do Nordeste, aqui de Porto Alegre. A Vale cria conosco, produz conosco e nós entregamos em mais de 30 países, que é uma das coisas que eu vou mostrar hoje. Então, não tem problema nenhum estar aqui. Eu sempre penso que se nós fôssemos para São Paulo, primeiro que a mão de obra em São Paulo é muito mais cara, todo o processo é muito mais caro em São Paulo, nós seríamos mais uma agência em São Paulo. E em Porto Alegre nós temos um diferencial. Nós somos conhecidos por ser de Porto Alegre. Para você ter uma ideia, executivos das empresas que nós atendemos vêm a Porto Alegre, sem nunca ter conhecido Porto Alegre, vêm para ter reunião conosco. Seguidamente nós recebemos na nossa sede, que fica ali na Carlos Gomes, nós recebemos pessoas de outras empresas. Que ótimo isso, né? Mas vocês também vão ao encontro das empresas? O tempo todo. Eu viajo uma média de 2 estados por semana, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu dou um treinamento em Nova Petrópolis, quinta estou em São Paulo e sexta no Rio. E não sou só eu, nós temos hoje uma equipe de 15 atendimentos que viaja o tempo todo. Que legal, Analisa. Me conta o seguinte, o endomarketing, a gente está pensando, me fala alguns clientes teus aí. Itaú, eu sei que é teu cliente. Itaú, Vale, Gerdau, Votorantim, Oi, Amanco, Aco, Duratex, eu sempre tenho dificuldade de lembrar de todos. Aqui no Rio Grande do Sul, Renner, Grupo Randon, Grendene, Gerdau. As pessoas podem estar pensando, poxa, ela citou mega empresas, mas o endomarketing pode começar quando você é pequeno. Pode. Eu costumo dizer que numa empresa pequena, que é o caso da minha, eu tenho 80 empregados hoje, numa empresa pequena a comunicação interna ela se dá muito mais face a face, olho no olho, através das lideranças. Não precisa grandes canais, não precisa grandes campanhas.
campanhas. Por que são as grandes empresas que contratam agências de endomarketing? Exatamente porque são empresas que têm milhares de empregados e elas estão espalhadas pelo Brasil e muitas vezes pelo mundo. Hoje a gente atende a Manco no Brasil, no Chile e na Argentina. Atendemos Votorantim no Brasil, na Colômbia e na Argentina. Porque empresas compraram empresas no exterior e empresas do exterior compraram empresas no nosso país, né? E a cultura dessas empresas precisa ser disseminada independente de que país elas estejam. Nesses locais tu tens colaboradores fixos? Não, toda a equipe trabalha em Porto Alegre, todo o know-how da agência está concentrado na nossa sede aqui em Porto Alegre. A tua equipe viaja muito, portanto? O tempo todo, nossa vida é viajar, é que nem aquela música, nossa vida é viajar por esse país. Bom, pra gente fechar, Analisa, o segredo de um bom endomarketing? Meu Deus, um segredo do bom endomarketing é ter um processo estruturado de canais, é fazer campanhas moderadamente e, principalmente, ter lideranças preparadas para a comunicação face a face. Eu diria que hoje o líder é o canal fundamental dentro de uma empresa e as empresas estão se dando conta disso, estão treinando suas lideranças. Eu não deveria dizer isso, porque afinal eu sou dona de uma agência, né? Eu deveria dizer que os materiais são os mais importantes, né? O cartaz, o banner, o jornal interno, enfim, mas não. É importante, mas são coisas complementares e eu acho que o líder hoje faz toda a diferença. Cumprimentos pelo teu trabalho e uma ótima palestra. Obrigada, muito obrigada, Diego. Te encontrar mais uma vez, Gustavo Schifino, vice-presidente da CDL, hoje recebendo uma convidada de peso, né, Analisa, para falar de endomarketing, comunicação interna, que é um negócio absolutamente importante nos dias de hoje. Tanto quanto, não é, Gustavo? Tu que és um empreendedor, tanto quanto conversar com o público externo. Cumprimentos pela escolha. Obrigado, realmente é um diamante a Analisa, né? E o mais incrível é que ela está tão perto da gente e ao mesmo tempo as empresas que ela está da consultoria são muito externas, assim, a Varig, a Gerdau, a Votorantim, a Renner, tem algumas daqui e algumas de fora. E ela não é muito assim conhecida dentro do varejo do Rio Grande do Sul. Então o trabalho do CDL de trazer ela aqui hoje é para ver esse potencial, esse talento que a gente tem aqui e usar ela para qualificar ainda mais nesse trabalho de encantamento interno que a gente tanto precisa nas nossas organizações. Como é que tu fazes na tua loja? Tu tá há quanto tempo no varejo? 25 anos. Eu vou ter que abrir um parênteses, tá? Até porque eu sou teu cliente desde o início. Conta um pouco dessa história para mim e eu quero ir um pouco além. Como é que tu te relacionas desde o início com os teus colaboradores? A gente se diz internamente como uma família, né? Esse conceito a gente leva ao pé da letra. A gente cuida de um ao outro como se cada um fosse o outro. E isso a gente faz há 25 anos. Se tu entrar dentro da organização, tu vai perceber com muita facilidade esse envolvimento de um por todos, todos por um. Trópico, é. E a gente está com 17 lojas e no sistema de franchising, que num primeiro momento isso pode parecer mais difícil, tu passar isso, né, por um franqueado e esse para sua equipe, tem sido mais fácil, porque tu tem um franqueado que adquire esse conceito e aí alguém que luta como a gente para dentro da sua loja fazer com que isso se replique e que a equipe comungue dos mesmos valores. Então a gente está muito orgulhoso de atuar significativamente no endomarketing há muitos anos. Antes até de existir a palavra endomarketing, a gente já fazia isso sem saber o nome que teria. Claro. E as pessoas tendo um bom ambiente de trabalho, elas na média ficam, né, Gustavo? Elas ficam e elas se entregam mais para a organização. Sem dúvida. O componente econômico de uma organização, do salário, ele é um componente, não é o único componente. Muitas vezes as pessoas bem remuneradas procuram outras empresas para ter uma causa, para ter respeito ou para ter um desafio. Então o endomarketing faz isso, faz com que tu comunique a esse teu colaborador, a essa pessoa da tua organização, quais são as tuas causas, quais são os teus desafios, com que respeito tu trata esse assunto. E isso faz com que as pessoas se mantenham, diminuindo a rotatividade. Só com valores não se resolve essa necessidade. Também não dá para fazer só o outro lado, acaba tendo que ter as duas vias em paralelo. E o momento do varejo, hein? É muito bom. Claro, aquela coisa
aquela explosão que se viu ali o ano passado, a gente sabia que ia arrefecer um pouco para esse ano, mas continuamos com índices significativos de crescimento aí, de 7%, 8%, o que é muito bom. Até que o crescimento seja esse, e não aqueles que a gente vinha tendo no final do ano passado de 12%, 14%, 15%, porque acaba faltando um pouco, né, de infraestrutura para se atender essa demanda. Acho que as coisas estão caminhando como tem que se caminhar mesmo. Eu tenho visto tanta placa de contratação, né, no varejo, e os indicadores também de pesquisa governamental mostram isso. Nós temos quase um pleno emprego hoje no país, né? Eu diria que temos um pleno emprego. Hoje só não está trabalhando aquela pessoa que ou não quer, efetivamente por algum motivo não quer. Eu diria que nós já estamos com pleno emprego. Já estamos com pleno emprego. Essa rotatividade, então, ela é circunstancial e... menos de 7% é pelo IDC um indicador de pleno emprego, né? Porque existe uma quantidade de pessoas que não têm absoluta qualificação então acabam, e outras que não têm interesse pelo trabalho, por qualquer motivo que seja. E isso dá mais ou menos 7%, por isso que a gente considera o 7%, 7% pleno emprego. E isso dá um desafio a mais para as empresas. Mais ainda é relevante o assunto do endomarketing, mais ainda importante o assunto de como fazer para ter um bom ambiente para receber. Tu é um varejo de sucesso porque, poxa, hoje aqui a gente está completamente sold out. São 230 empresas interessadas no assunto. São empresas que superaram os grandes filtros macro e microeconômicos. Se elas estão aqui hoje é porque são especiais. Então são as empresas que mais precisam ouvir o endomarketing para continuar ultrapassando os desafios que o varejo vai nos propor daqui para frente. Legal, cumprimentos, viu, Gustavo? Obrigado, é uma alegria estar falando aqui com o Diego. Qualquer coisa que tu precisar, conta com a CDL.